Olá a todos os alunos e alunas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e estamos dando início a uma videoaula do seu componente curricular que é Sociologia. Videoaula esta destinada principalmente a todos aqueles alunos e alunas que estão devidamente matriculados na terceira série do ensino médio. Só que esta videoaula, ela também possui uma peculiaridade. Esta videoaula, ela está dedicada ao Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, e que brevemente você irá estar se submetendo, tendo em vista que conteúdos de sociologia lá estão na prova do Enem, no que diz respeito ao componente de ciências humanas, que também envolve outras áreas que têm como finalidade compreender de uma forma ou outra peculiaridades da vida social. E esta videoaula eu irei estar tratando com todos vocês a respeito da cultura material e imaterial. Vamos visualizar, primeiramente, cultura material. Visualizem em tela, nós temos assim: formas ou fazeres culturais que existem fisicamente. Dentre as ciências sociais, existe uma ciência, e é claro que a sociologia, ela também observa esse tipo de situação, mas nós temos especificamente a antropologia, que é uma ciência que tem como finalidade compreender a organização do homem em sociedade, mas sob a sua ótica cultural. Cultural em que sentido? O conceito de cultura, ele é um conceito muito vasto e existem vários conceitos relacionados à cultura. Por exemplo, indústria cultural, cultura erudita, cultura popular, cultura de massa, enfim. Mas o termo cultura, a palavra cultura no seu sentido antropológico, ele sempre vai se reportar a características que acabam contribuindo para a formação de uma identidade. Ou seja, quando tratamos de uma cultura, nós estamos tratando de uma construção social. Nós estamos visualizando uma sociedade, um povo, um grupo que possui uma identidade própria. Por isso que não há uma cultura universal. Se nós visualizarmos todas as sociedades que existem no mundo atualmente, nós vamos verificar que há muitas diferenças. As leis de um país para o outro são leis diferentes. A maneira de vestir, os hábitos, a culinária, a dança, dentre outras características que aqui eu poderia mencionar. Com isso, nós podemos compreender que nenhuma sociedade é igual à outra. Cada sociedade, ela é única. Cada sociedade, cada povo possui a sua identidade. Quando nós tratamos a respeito da cultura material, nós estamos tratando do tipo de cultura que está materializada. Vamos a alguns exemplos? Museus, praças, monumentos são exemplos de uma cultura, mas que ela está o quê? Concretizada. Eu consigo tocar, eu consigo visualizar, porque ocorreu a materialização de um determinado padrão cultural. Mas existe também a cultura imaterial. Visualizando em tela, nós temos assim: tudo aquilo que faz parte da vasta gama cultural de uma sociedade, mas não existe concretamente. Ou seja, nós sabemos que todas as sociedades, elas são ricas culturalmente, principalmente quando nós levamos em consideração a realidade brasileira. Mas nem tudo aquilo que é cultural vai estar materializado. Por exemplo, crença. A forma como você pratica a sua crença, independente da religião, a crença em si é algo completamente abstrato, é algo que não é materializado, que não existe de uma forma concreta. Com base nessa diferenciação entre cultura material
e cultura imaterial, levando em consideração o nosso conhecimento prévio a respeito do que é cultura, eu vou seguir esta videoaula com vocês e nós vamos trabalhar algumas questões. Vamos visualizar em tela a primeira questão do nosso exercitando, que inclusive esta questão, ela fez parte do Enem de 2013. Acompanhem comigo a leitura. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é o próprio processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Vamos no comando da questão. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como capoeira ou candomblé, deve considerar que elas, alternativa A, permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos. Alternativa B, perderam a relação com o seu passado histórico. Alternativa C, derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Alternativa D, contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual. Vamos interpretar o enunciado e vamos interpretar todas essas possibilidades de resposta, já que a citação, ela inicia afirmando assim: a recuperação da herança cultural africana. Então vamos retomar um ponto. Nós sabemos que o Brasil, a exemplo de outros países do mundo, ele fez a utilização de mão de obra de pessoas negras, que aqui, quando chegaram, foram inseridas em uma condição de escravidão e tratadas, digamos assim, com toda a inferioridade e com toda a exclusão possível que existia naquele tempo passado. Inclusive, esse processo, infelizmente, ele perdura até os nossos dias atuais, porque ainda hoje, devido a toda essa historicidade, há uma desigualdade racial no nosso país. Tendo em vista, inclusive, que temos legislação específica para combater todo e qualquer ato racista. Com a vinda dos negros africanos para o Brasil, sem sombra de dúvidas, e os próprios registros históricos e a cultura já instituída no nosso país, acabou evidenciando a influência cultural que eles trouxeram da África para cá. Influência esta que se dá através da dança, através da crença, através da culinária e dentre outros hábitos que trouxeram de lá e que acabaram também se consolidando aqui no nosso país. Então, a vinda do negro africano para o Brasil, sem sombra de dúvidas, contribuiu de forma decisiva para a formação dos nossos padrões culturais. Com base nisso, vamos visualizar qual a alternativa correta? Visualizem em tela. Vamos retomar, aliás, inclusive, o comando da questão. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas, alternativa C, derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira, como eu ponderava agora há pouco a todos vocês, a influência do negro na formação da cultura do nosso país. Vamos a mais uma questão do Exercitando? Vamos lá? Para melhor compreensão do que é patrimônio cultural e sua importância na sociedade contemporânea, se faz necessária a compreensão da concepção atual de cultura. Sendo assim, é correto afirmar que: alternativa A, a cultura se restringe à erudição,
alto grau de informação e conhecimento dos clássicos da arte. Alternativa B. As diversas manifestações da cultura popular não podem ser consideradas cultura. Alternativa C. A cultura, em sua concepção mais ampla, não engloba linguagem, crenças, arte, adornos, ferramentas, entre outras relações humanas. Alternativa D. Segundo o conceito antropológico, cultura é o elemento identificador das sociedades humanas e engloba linguagem, formas de cultivo da terra, ferramentas, armas, festas, artes, adornos, padrões de comportamento, crenças, religião, conhecimentos, lendas, culinária, costumes, direito, o saber e o saber fazer, canções e outros. Vamos analisar o enunciado da questão, que ele está se reportando assim. O conceito de patrimônio cultural ele tem que ser entendido dentro de uma concepção de cultura. Patrimônio cultural ele é justamente um termo que ele é utilizado para poder designar a cultura material e imaterial, ou seja, culturalmente, qual é o patrimônio que existe no Brasil? Ou seja, quais são as características culturais existentes no nosso país? Então, cada sociedade tem o seu patrimônio cultural, independente se essa cultura se apresenta de forma material ou imaterial, e sempre vai se apresentar nas duas condições. Percebam que as alternativas A, B e C, elas acabam apresentando elementos, né, que estão sendo afirmados como elementos não culturais. A alternativa D, ela propõe um conceito antropológico e todos os elementos excluídos nas opções A, B e C são afirmados na alternativa D como possibilidades. Possibilidades não, melhor colocando, como elementos eminentemente culturais e que contribuem na formação da identidade de um povo, de uma sociedade, como eu ponderava anteriormente a todos vocês. Então, sem sombra de dúvidas, visualizem em tela, a alternativa correta está expressa na alternativa D. Segundo o conceito antropológico, cultura é o elemento identificador das sociedades humanas e, a partir daí, nós temos menção a vários elementos, aliás, alguns elementos que acabam contribuindo para formar uma determinada cultura. Espero ter contribuído com seu aprendizado. Não deixe de acessar a plataforma eduque.ac.